Amém? Meus amados, nós hoje vamos estar concluindo a última mensagem daquela série Pecadores nas mãos de um Deus irado e misericordioso. E hoje vamos estar concluindo com o seguinte tema: a diferença da correção e da reação de quem se rebela em algum momento, sendo este de fato servo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, para mais este momento de meditação, de reflexão na Tua Palavra, e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações nesta manhã. Assim te oramos e assim já pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que vai acontecer agora aqui, você que está acompanhando esta série de 3 mensagens aí no livro de Números, não é? O que vai acontecer agora aqui no capítulo 12, que é o texto que nós vamos ler, nós vimos falando de alguns levantes, né, de algumas queixas, de algumas murmurações, de alguns insurgimentos de pessoas ali naquela trajetória que se levantaram contra Moisés, né, contra o líder de Deus. Agora, queridos, o levante que Moisés vai receber é de alguém que ele realmente não esperava, né? E eu penso que Deus o poupou talvez de perceber com antecedência esse levante, pois Deus diretamente ele vai prover aí uma repreensão que foi até branda, mas exemplar contra Arão e Miriam. Olha só, os irmãos de Moisés conspirando e copiando coisa errada dos rebeldes. Ou quem sabe não foram eles mesmos, né, que em algum momento deram cabimento, espaço para que aqueles levantes tenham acontecido, uma vez que o começo de tudo foi exatamente com aquela ação desastrosa de Arão, registrada lá em Êxodo 32, quando levanta para o povo de Deus ali aquele bezerro, dizendo eles que Moisés demorava em descer do monte com as tábuas da lei, e agora por conta de uma murmuração, de uma impaciência, Arão constrói aquele bezerro e todos os israelitas se prostram ali, exaltando aquela figura, dizendo que estes são os deuses que os tiraram da terra do Egito, conforme está no versículo 8, lá de Êxodo 32, né? Diz: depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Então convido você para ler capítulo 12 de Números. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, que nos diz assim a palavra de Deus em Números capítulo 12, do 1 ao 15. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras,
e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento, e depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Meus queridos irmãos, o levante aqui, como disse, o insurgimento partiu agora de Arão e de Miriam. E qual era o sentimento que pairava ali na mente, no coração, na alma de Arão e de Miriam? O pensamento que eles externam, que eles compartilham com alguns é: porventura, Deus fala somente a Moisés? Porventura, Deus não pode também se manifestar através de nós? Porventura, Deus não pode nos usar também, tanto quanto Deus usa a Moisés? Moisés não fica sabendo de nada disso. Quem observa todas essas cogitações, esses pensamentos, é o próprio Deus. E aí o próprio Deus, na pessoa de Moisés, convoca Moisés, Arão e Miriam para que eles cheguem até a tenda. Chegando ali à tenda, a glória de Deus desce daquela tenda. E aí Deus faz, meus irmãos, ali um diferencial entre os profetas, entre aqueles que Deus já havia levantado antes, ou que porventura estivesse no meio do povo, e a figura de Moisés. E aí Deus vai dizer o seguinte, não é? Se entre vós houver um profeta, como que eu falarei a esse profeta? Eu falarei a esse profeta através de visões ou através de sonho. Mas ao meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca. Deus quis colocar ali, meus irmãos, um diferencial para que Arão e Miriam entendessem. Deus estava dizendo: eu posso te usar, Miriam, eu posso te usar, Arão, eu posso falar contigo, mas a minha maneira de transmitir os meus decretos, os meus mandamentos para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: tem um diferencial. E o diferencial não está necessariamente em vocês, mas em mim, que decidi que assim fosse. Irmãos, a palavra de Deus, ela não muda, o princípio continua, o sentimento que há no coração humano de querer se insurgir, de querer realmente reivindicar as manifestações de Deus, iguais, ou nivelando as manifestações de Deus, que está na economia de Deus, isso tem levado muitas pessoas a caírem. Isso tem levado muitas pessoas a serem repreendidas por Deus, e não é diferente na era da graça. Não é diferente nos dias de hoje, porque na história da igreja nós temos levantes de pessoas que se insurgiram também dessa natureza. Ou seja, não se conformam com as manifestações de Deus dentro daquela porção que Deus lhe deu, dentro daquela chamada que Deus deu. Porque cada um de nós recebemos um ministério, e recebemos junto a esse ministério uma responsabilidade de uma missão. E Deus vai falar conosco, Deus vai nos orientar dentro daquela porção que Deus nos deu. Agora eu não posso querer agora cobiçar ou desejar que Deus fale comigo, que Deus se manifeste a mim da mesma maneira que de repente Deus se manifesta para um determinado líder.
que Deus tem realmente um achegado com ele, e Deus tem uma cobrança maior para com ele. Por isso que Jesus falou lá para aqueles seus queridos apóstolos: vocês podem tomar mesmo o mesmo cálice que eu posso tomar? Será que vocês estão prontos a ir para a cruz, como eu vou? E aí muitas pessoas às vezes querem assumir o lugar de um líder, querem assumir o lugar do pastor, mas realmente na hora de assumir o cálice não querem. Era o caso de Arão e Miriam. Poxa, e olha que eram irmãos. E aí Deus contempla aquela situação. Aquele levante não era necessariamente contra Moisés, era contra a maneira de Deus se manifestar. E Deus tem sua maneira própria, e Deus não muda, meus irmãos, Deus é o mesmo. E aí, queridos, nós vamos ver o diferencial, não é? E aí Moisés, aquele homem manso, como o texto diz, Arão reconhece o pecado. Nós pecamos, meu Senhor, nós pecamos, não faça isso conosco. Olha só o que é que Arão: não, Arão, não é nem Moisés que vai fazer nada com vocês, não, é Deus. E aí Moisés, digamos, na sua pureza, né, de líder ali, vai clamar ao Senhor: Senhor, não impute, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã. Aí Deus disse: olha, se o pai de Miriam, o pai, cuspisse no rosto dela, ela não iria ficar envergonhada por 7 dias? É o seguinte, olha, Miriam vai ter a repreensão que ela merece. Ela vai ficar 7 dias fechada, fora do acampamento. Depois desses 7 dias, ela vai ser novamente reinserida ao acampamento. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos essa manhã: a diferença da correção e a reação de quem se rebela em algum momento, sendo este de fato servo de Deus. Porque até mesmo o servo de Deus não está isento, não está realmente super protegido dessa fraqueza, dessa tentação. E por isso todo o ensinamento das Escrituras para nos precaver, para nos proteger dessas nossas vaidades, de cairmos nesse rio. Então há uma diferença entre os pecados dos santos, dos justos, e os pecados dos ímpios. E aí você percebe a diferença aí. Arão e Miriam eram servos de Deus, diferente de alguns que a terra se abriu e eles desceram ali vivos, como nós já percebemos. E a reação é diferente também. Quando um santo é corrigido, quando um servo é corrigido, ele pode até no presente momento não apreciar aquela disciplina, não apreciar aquela correção, como nós vamos ver. Mas depois o Espírito que habita naquela pessoa vai trazer realmente, vai esclarecer. Arão prostra-se ali diante de Moisés: meu Senhor, nós pecamos, nós agimos loucamente. A diferença está, meus irmãos, na reação após a correção do castigo. Os que são de Deus são repreendidos, corrigidos quando pecam e aceitam a disciplina ou mesmo a exclusão se necessário. E o belo é que voltam e são novamente inseridos no corpo porque faz parte da família de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e versículo 32, nós vamos aqui, esteja ligado que eu vou correr aqui para a gente sair até as 11h30. 11, versículo 31 e versículo 32 diz assim a palavra do Senhor: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós refletíssemos, se nós meditássemos, se nós buscássemos conhecimento da palavra, prática da palavra. Mas como muitas vezes nós não fazemos, aí Paulo vai dizer o seguinte: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O objetivo da disciplina bíblica, da correção da igreja, é que a igreja, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, ela cresça dentro daquela visão de uma igreja santa, imaculada e sem ruga, cujo propósito é ser apresentada a Deus tal como é da vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, como a palavra de Deus é de uma profundidade e sincronia incomparável, é nos dito por Paulo também
Lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 5, versículo 1 ao 5, aquela história daquele irmão, né, aquele crente que estava cometendo aquele pecado horrendo, né, com a esposa do seu próprio pai. E que tamanho pecado deve gerar também uma punição digna, exemplar por parte da igreja. E Paulo orienta a igreja ali dos Coríntios a dar a disciplina, a correção exemplar para aquele membro da igreja que estava cometendo terrível pecado, que Paulo diz que nem mesmo entre os infiéis, os gentios, se ouvia que tal coisa estivesse acontecendo. Agora, o belo, o gostoso disso é que na segunda carta, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Paulo vai exortar a igreja que, assim como ela tomou a atitude exemplar de excluir aquele membro por conta do pecado, da insistência no erro, agora a igreja deve receber de volta aquele irmão arrependido, aquele irmão restaurado pela disciplina, pela correção, e receber sem receio, sem constrangimento, sem humilhação, não dando lugar ao diabo. Ou seja, a igreja ela tem que seguir essa ordem. Se é preciso excluir, se é preciso disciplinar, disciplina. Mas se houver arrependimento, se houver quebrantamento, Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Ou seja, vocês antes da disciplina, antes da correção, vocês estavam dando lugar ao diabo. O inimigo de Deus estava tripudiando, o mau testemunho estava lá fora. Mas vocês atenderam a palavra e disciplinaram. Agora, a pessoa foi restaurada e vocês agora vão gritar, olha, não entra mais aqui. Nessa porta você não entra mais. Vão dar lugar novamente. Que era exatamente o que acontecia com Jesus, quando eles colocavam Jesus diante de uma situação dessa. Foi o caso da mulher apanhada em adultério. O que estava no coração deles? É que se Jesus dissesse lá para apedrejar a mulher, eles iriam contestar onde é que estava o amor de Jesus. Se Jesus dissesse que não, simplesmente e tal, eles iam dizer que Jesus estava quebrando a lei. Então a igreja ela tem que ser ordeira, ela tem que seguir a doutrina bíblica. Sempre exercido, meus irmãos, com o amor devido. E aí nos diz a palavra de Deus em Hebreus, vamos abrir Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 13. Hebreus capítulo 12, do 6 ao 13, nos diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no primeiro momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitada. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. E aí eu pergunto, meus amados, qual melhor é? Ser disciplinado e voltar à casa do Pai? Ou permanecer sem disciplina e ser condenado com os que não são filhos? De modo que a disciplina, a correção, é uma bênção de Deus. E aí eu considero isso, irmãos, dentro da economia da graça livre de Deus, até mesmo quando Deus permite
uma enfermidade. Estava essa semana pregando a palavra para um senhor enfermo, e eu disse: olha, Deus é tão gracioso que às vezes Ele permite determinadas enfermidades na nossa vida, para que a gente possa, durante aquela enfermidade, a gente refletir e quem sabe até ser salvo em Cristo Jesus, porque é um momento de quebrantamento, é um momento de reflexão. Então, em todo ato de disciplina, de correção, até mesmo na manifestação da ira de Deus, como nós já temos falado tanto aqui, está a manifestação da graça salvadora de nosso Senhor Jesus. Então vejam que Miriam foi inserida de volta ao arraial do Senhor, de modo que eles não saíram dali para seguir avante até a terra prometida, até que Miriam tenha cumprido a disciplina de 7 dias de afastamento ali da comunhão. E esse tempo que a igreja, meus irmãos, está peregrinando aqui, ela tem que ter essa visão. Ainda que tenha que alguém sair por uma razão ou outra, por motivo semelhante, a igreja tem que estar realmente acolhendo, trazendo de volta, porque esse é o papel, essa é a missão da igreja. E eu creio que enquanto a igreja não cumprir essa missão determinada por Cristo, Cristo não vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar quando, dentro da sua economia, Ele determinar que a igreja cumpriu a sua missão, que a igreja encerrou a missão de Deus aqui na terra. Moisés orou, mas somente depois da sentença que Deus deu, é que ela voltaria. Ela deveria servir de exemplo para o povo. Não havia, meus irmãos, ali naquela liderança, favoritismo. Todos eram iguais diante do Senhor, tanto é que até Moisés vai ser duramente privado de entrar na terra prometida, prova de que a terra que eles iriam possuir ali, era apenas uma amostra da terra gloriosa, da Canaã celestial, senão Moisés não teria sido privado de entrar. Mas como havia ali um processo de disciplina para servir de exemplo para nós, para que Deus mostrasse para a igreja hoje que diante dele não há favoritismo, então até Moisés, o homem mais manso naquele contexto, ele é privado daquela terra, por conta de tanto ele estar, de certa forma, a favor do povo que estava se rebelando contra Deus. É claro que o favor de Moisés em relação ao povo não era aquele favor de querer acoitar, de querer passar, mas era um homem tão movido por compaixão e pelo poder da intercessão, que Moisés acaba se envolvendo tanto ao ponto de Deus também decidir que Moisés não entraria ali na terra prometida. Então, depois de tudo isto, a caminhada em direção à terra prometida avança. Moisés agora vai enviar 12 espias para examinar a terra e comprovar se ela é realmente uma terra boa, que emana leite e mel. Vamos aí para o capítulo 13, versículo 16 ao versículo 23, diz aí a palavra do Senhor. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Nu, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos.
Os espias fizeram exatamente como Moisés havia instruído. Você vê que a instrução que Moisés dá era bem detalhada, né? Muito detalhada. A terra é boa, é fértil, é estéril, tem mata, tem serra, tem água, não tem água, como é a cidade, qual é a cultura, o que é que o povo faz. Então, Moisés queria todas estas informações. E eles trouxeram a prova de que a terra era uma terra rica. Mas aí, queridos, vem o relato dos pessimistas e medrosos, daqueles cuja força e vitória não estavam no Senhor. Quando Moisés manda que eles tragam esse relatório, não significava dizer que, se o relatório identificasse povos igual gafanhotos, homens fortes e tudo mais, isso não significava que eles iam recuar, mas era uma maneira deles montarem a estratégia e apresentarem a Deus. Bastou ver um obstáculo pela frente para que eles viessem a desanimar. O pavor no meio da congregação, esquecendo-se dos tantos livramentos e milagres que Deus havia dado através da sua bondade. Quando você olha o capítulo 14, versículo 11, só a título, nós vamos já voltar, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu já tenho feito no meio deles? E aí, queridos, mais 2 espias, daqueles que estavam ali naquele grupo, diferente deles, encoraja o povo a confiar no Senhor. São eles, né? Caleb e Josué. Está o relato aí deles, no capítulo 13, né, do 25 ao 33. Vejam que é um relatório amedrontador, desanimador, com asas de murmuração e pessimismo. Olham para o problema, não para o Senhor, que vai dar a vitória diante daquele relato que, de fato, o que eles relataram era verdade. Mas o que estava por trás do relato, não comungavam, não exaltavam o Senhor, que também já tinham vencido outros povos, tão forte quanto aqueles que os espias contemplam ali. Veja aí os versículos 25 ao 29. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviastes. Ela verdadeiramente manda leite e mel, este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Caleb pede a palavra diante desse primeiro relatório, conforme vai dizer aí o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas aí Caleb é interrompido pelos falastrões do terror. Veja aí versículo 31 ao 33. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
pois os descendentes de Anak são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Tudo isso, meus irmãos, revela a falta de confiança e de dependência de Deus. Como lutamos para provar as coisas boas, honestas e verdadeiras a respeito de Deus, mas como o povo dá ouvido facilmente àquilo que é contrário à voz de Deus. Você vê que Caleb e Josué dizem: olha, nós vamos vencer, tenhamos ânimo. Esses dois homens confiados naquilo que Deus já havia operado através das mãos de Moisés e das suas próprias mãos. Mas a quem o povo vai dar ouvido, meus irmãos? Claro, o povo vai dar ouvido à voz negativista, à voz terrorista, pessimista, e cria-se uma revolta no meio do povo, como sempre. Eles vão assim lembrar do Egito e vão desejar voltar para o Egito diante desta possibilidade de enfrentarem estes gigantes. Observe aí o versículo 1 ao 4 do capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Diante do relatório dos pessimistas, a congregação levanta a voz e começa a chorar. Ninguém deu atenção ao que Caleb e Josué falou. Eles falaram em nome de Deus, eles falaram pela coragem, pela força, pela experiência que eles tinham em Deus. Todos os filhos de Israel murmuraram, todos, contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos faz o Senhor a esta terra, nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O negócio deles é estar insatisfeito com a forma de Deus conduzir o povo. Olha a expressão aí: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus irmãos, eles tinham Moisés, eles tinham Josué, eles tinham Caleb, que vinha em todo esse processo de vitória, de conquista, de manifestação gloriosa, visível de Deus. A terra prometida estava diante dos seus olhos, o Egito estava bem para trás, o Egito de dor, de sofrimento, de escravidão. E agora, meus irmãos, eles dizem: olha, vamos levantar um capitão, porque eles sabiam que iriam enfrentar também resistência nesse retorno, porque os inimigos vencidos, e que alguns ficaram, poderiam enfrentá-los. Mas eles preferem pensar nesse retrocesso do que olhar para frente, do que lembrar dos feitos do Senhor, e ao invés de dar ouvido, atenção à voz dos pessimistas e terroristas, confiarem na palavra de Deus. Queridos, não é de hoje que o povo chama por Deus, que o povo chamado por Deus, de vez em quando, dão as costas para Deus e pede substituto. Tudo isso aqui era uma maneira de negar a própria pessoa de Deus. Alguém que os conduza. E aí você percebe que o que eles não negam, meus irmãos, é que eles precisam de um líder, né? Mas eles parecem querer um líder mesmo, segundo o seu coração. Nós queremos agora um capitão. Ou seja, a linguagem aí tem um sentido de mudar a figura de profeta, a figura teocrática das manifestações de Deus a Moisés. Eles querem alguém que pense como eles, que ajam como eles, que aceite todo o tempo as suas reclamações e murmurações, sem que haja essa intervenção divina. Porque nas intervenções divinas havia também os castigos, havia os livramentos, mas havia a justiça de Deus. E eles queriam, na verdade, voltar para o Egito através de uma outra liderança que pensasse assim como ele, conforme as suas conformidades. E aí, queridos, mais uma vez, Moisés e Arão
vai cair no chão em oração perante a congregação. Mas Josué e Calebe, mais uma vez também, como um daqueles espias, tenta convencer a congregação, mas sem sucesso. Veja aí os versículos 5 ao versículo 9. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Porque é interessante, irmão, sempre que havia esses insurgimentos, né, essa nostalgia do Egito, esse desejo de voltar, Moisés sabia que eles estavam pecando contra Deus. E aí Moisés temia que Deus descesse uma praga ali. E aí quando eles apresentam esse desejo, olha, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Aí a atitude de Moisés é, olha, não vai vir coisa boa não. Eles vão irritar Deus. Moisés conhecia Deus. Deus já tinha falado para Moisés que ele estava realmente irado com esse povo. E aí por isso que quando surge uma questão assim, Moisés se prostra diante de Deus. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Era aquela atitude realmente, né, de mostrar, de entrar, de levar o povo ao arrependimento. Embora eles não estivessem pecando contra Deus, mas era uma maneira de mostrar, gente, olha para nós. Nós pecamos contra Deus, façam o mesmo, se voltem para Deus. Hoje nós devemos rasgar o nosso coração, né? A Bíblia diz. Devemos rasgar o nosso coração, permitir que o Espírito Santo quebrante nossas vidas. E disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará. É uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Olha a confiança. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. Que coisa gloriosa. A proteção deles já se foi, os deuses não têm valor nenhum. Em outras palavras, vocês não viram o que aconteceu para trás aos deuses deles? Acabou a proteção deles, mas conosco está o Senhor. Então somente não seja rebelde. Nós falamos aqui outro dia, em outras mensagens, não é? Que às vezes o medo, a covardia é resultado de desobediência, de pecado. A gente fica com medo de avançar, com medo de ir, porque é natural que você fique realmente inseguro. Porque quem não ficará inseguro diante do Deus Santo, se você não estiver em comunhão com esse Deus Santo? Por isso que, atendendo aqui, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz, se nós temermos verdadeiramente, se nós estivermos verdadeiramente na presença do Senhor, nós avançaremos. Mas, meus queridos, o coração da congregação está petrificado, e ao invés de se voltarem ali, de atenderem a voz de Calebe e de Josué, que diz, olha, então somente se volte para Deus, então somente sejam fiéis, o povo incita os demais ali da congregação a apedrejá-los. E só não fizeram porque Deus desceu a sua glória no momento e com muita indignação diz que vai destruir aqueles rebeldes com pestilência, prometendo preservar a Moisés e os fiéis. Vejam aí os versículos 10 ao 12. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meus irmãos, a presença de Deus era muito visível ali. Algo mudava de repente. Quando Deus se manifestava, havia uma mudança visível. Descia a nuvem, algo acontecia. Então Deus era um Deus presente ali. Havia manifestações realmente visíveis de Deus. Não da face de Deus, né? Porque é interessante quando Deus fala lá, a diferença como Deus falava com uns por meio de visões, por meio de sonhos. Eles, com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca, e aí vai ter uma palavrazinha que diz assim, olha, a semelhança do Senhor. Ou seja, o que Moisés via era uma manifestação que se assemelhava ao Senhor. Moisés não via a face de Deus, não contemplava a fisionomia de Deus, ele via uma manifestação que, no entendimento ali da atmosfera espiritual, se assemelhava à presença de Deus. Então, quando o texto sagrado fala que Moisés viu Deus face a face, ele viu a semelhança de Deus face a face, e não uma imagem onde você pudesse decifrar
né, sinais daquela imagem. Então Deus manifestou ali descendo como uma nuvem, no momento em que a congregação se levanta para apedrejar a Moisés e os demais. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? Até, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que estes. Meus amados irmãos, é neste momento que mais uma vez entra a intercessão de Moisés. Mas muito mais do que isso, Moisés parece agora aconselhar Deus a não mandar essa peste, a não destruir o povo, porque o que nos faz entender é que Moisés queria fazer uma nova aliança com Moisés, destruiria todo aquele povo, e Moisés ali com aqueles fiéis iriam formar um novo povo. E aí Moisés aconselha Deus: Senhor, mas o que é que vão dizer os egípcios, Senhor? Ou as nações que nós já passamos? Senhor, eles vão falar que o Senhor tirou eles de lá, mas não pôde levar até onde o Senhor queria. E o mais estranho ainda e inusitado é que parece que Deus aceitou o conselho de Moisés. E tanto é que Deus vai dizer: tudo bem, eu não vou destruir esse povo, Moisés, como você está me pedindo, como você está me dizendo. Mas, meus queridos irmãos, Deus vai dizer que eles não vão entrar na terra. Tudo bem, Moisés, eu não vou destruir não, mas esses aqui não vão entrar na terra prometida. Veja aí os versículos 20 ao 24. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Deus perdoou o povo, no sentido de não mandar a peste. Porém, esse porém de Deus aqui, queridos, aí, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, quantas vezes, irmãos? 10 vezes, número das 10 pragas que Deus manifestou lá do Egito. O povo ali no deserto tentaram Deus 10 vezes, ou seja, 10 vezes de forma muito pontual, muito direta, eles provocaram a ira de Deus, tendo que diante disso, trazer à tona a lembrança do que Deus havia feito com eles, tanto na saída do Egito, quanto no deserto. Nenhum deles verá a terra que prometi, com juramento a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Irmãos, que haja em você esse outro espírito. Qual era o diferencial aqui que Deus estava querendo transmitir? Em Caleb, em Josué, houve o outro espírito, o espírito não murmurador, o espírito de confiança. O espírito que estava pairando na mente, na alma dos outros, era aquele espírito pessimista, derrotista, murmurador. Mas nesses dois homens havia um espírito altruísta, um espírito de confiança. E é esse espírito de confiança, de ousadia que Deus quer que haja em nós. É esse espírito que Paulo levanta ali a moral de Timóteo e diz: Timóteo, você não recebeu um espírito de timidez, Timóteo, um espírito de covardia, mas de poder, de moderação, de força. E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, e possuirá em herança. E assim foi. Somente Caleb, Josué e os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Os demais morreram na travessia, razão pela qual foi de 40 anos, tempo suficiente para nascer uma nova geração dos filhos que possuiriam a terra. Pois os murmuradores sempre ficam para trás, mas Deus, na sua misericórdia e cumpridor da sua palavra e promessa que faz, Ele cumpre nas gerações futuras. Irmãos, o que Deus promete,
Se Deus prometer, vamos imaginar que Deus promete uma coisa para você, como Deus prometeu a Davi, como prometeu a alguns reis. E de repente, você faz tudo para que a coisa não aconteça, não cumpra, peca, desobedece. Não vai se cumprir na sua vida não, mas a promessa de Deus se cumpre na vida do seu filho. Às vezes morre o pai, às vezes morre a mãe, e Deus vai cumprir, porque Deus, vou usar a expressão que eu não gosto muito, Deus é fiel, é óbvio. Mas isso para enfatizar que aquilo que Deus diz, aquilo que Deus promete, promessa de Deus, ela se cumpre. E por isso que até mesmo em figuras que nós não aprovamos, Deus cumpriu tanto em abençoar, lembre-se disso, tanto em abençoar como também em derramar uma maldição, como foi o caso de Acabe. Acabe se arrependeu ali, depois de todas as maldades, tudo bem, você se arrependeu, vou manter o teu reino aqui, agora tem coisa, a tua geração aí, os teus descendentes vão sofrer as consequências. Então, é desse jeito, Deus é um Deus irado e misericordioso. Se nós realmente obedecermos, nós certamente, irmãos, aonde colocarmos de fato a planta dos nossos pés, seremos de fato abençoados. Então todo o enredo tem um pecado em comum, e que vinha aborrecendo o Senhor desde lá de quando nós começamos, na primeira mensagem. Qual era o pecado? Era a murmuração. Murmuração parece ser o pecado que mais procura, meus irmãos, tirar Deus de cena, pois é uma forma de desviar a confiança para outro, senão somente o Senhor. Por isso que eles sempre que murmuravam, eles se lembravam do Egito e faziam menção ao que eles viviam ali no Egito, porque a murmuração é mãe da idolatria. Mãe da idolatria é a murmuração. A travessia, nós sabemos, meus queridos, nos planos de Deus, não deveria ser de dor e sofrimento. Deus não tirou o povo de Israel ali do Egito, que estava debaixo do chicote do faraó, e que depois das manifestações de Deus a Moisés, começou a desfrutar de algumas delícias ali ainda no Egito. Deus não tirou aquele povo para de repente no deserto eles ficarem com sede, eles ficarem com fome ou coisa parecida. Deus ia realmente dar tudo aquilo que era necessário para aquela travessia ser uma bênção. Então deveria ser de aprendizado, de gratidão, louvor e adoração. Afinal eles estão saindo de um jugo muito pesado no Egito. Mas gente é gente em qualquer lugar. Veja o que diz o Salmo 95, versículo 10 e versículo 11. Só para título de complementação e ilustração, o salmista vai falar no Salmo 95, versículo 10 e versículo 11. Durante 40 anos estive irritado. Deus esteve irritado durante 40 anos com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conheceu os meus caminhos. Irmãos, apesar de terem visto mar se abrindo, rio Jordão se abrindo, rocha brotando água, carne caindo do céu, comida caindo do céu, machado flutuar, enfim, uma série de milagres, Deus vai dizer que aquela geração não conheceu os seus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Você imagina só Deus jurar na sua ira: jamais entrarão no meu descanso. Lá o autor de Hebreus capítulo 3 vai repetir essa manifestação da ira de Deus por conta da murmuração, da rebeldia, e vai falar para a igreja, para que a igreja tome isso como exemplo, o povo de Israel. Nos planos iniciais de Deus, certamente também não deveria durar tanto tempo, não é? Assim, aquela travessia seria um tempo de revelação de Deus, de manifestação da sua glória, mas parece ser da natureza do povo, murmuração, que é o fruto do pecado. Nós já falamos aqui que a distância era relativamente curta, não é? Entre Israel, fazendo a medição de Cairo para Jerusalém, 613 quilômetros, então relativamente curto. Se fosse fazer hoje a viagem de carro, duraria, dependendo do pé, 7 horas, 6 horas, 8 horas, enfim. Se fosse fazer uma caminhada lenta com toda dificuldade, duraria aí, sei lá, 40 dias, ou seja, e você vai ver que o texto sagrado vai dizer que era isso mesmo. O texto sagrado vai dizer que o tempo que Deus queria no deserto era só 40 dias. 40 dias de treinamento, de ensinamento. Nós sabemos que 40 tem uma pedagogia muito forte nas escrituras sagradas.
E aí, meus irmãos, eu fico pensando a respeito da igreja. Eu sei que a gente vai pensar, pastor, mas Deus é soberano. Claro, e eu estou falando da soberania de Deus mesmo. Uma pedagogia muito forte. A igreja no primeiro século, meus irmãos, dentro daquele fervor, daquela visão, cria piedosamente que Cristo ia voltar naquele primeiro século. Mas Deus é soberano. Claro, e eu estou falando da soberania de Deus mesmo. 21 séculos se passando, uma pedagogia muito forte. E Cristo não voltou ainda. A igreja no primeiro século, meus irmãos, dentro daquele fervor, daquela visão, entra a questão da soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Sim. Então, se a gente botar lá para os 40 anos e os 40 dias, a gente vai entender isso. Por que Cristo não voltou ainda? Por que Deus não cumpriu ainda plenamente a sua palavra? Será que seria mais de 2000 anos mesmo? Aquela promessa de Jesus de voltar? Ou será que dentro, digamos, da santidade, da economia de Deus, seria menos, mas como Deus é soberano, se antecipa os fatos, então nós estamos hoje aqui. Nós estamos hoje aqui. E quando Cristo vai voltar? Quando a gente volta para as Escrituras, nós vamos ver realmente as profecias aí praticamente todas cumpridas. E isso mudou a atmosfera da igreja? Isso tem mudado o que tem acontecido? Nós estamos em meio a uma pandemia, tem mudado alguma coisa? Nas Escrituras nós vamos ver realmente. Eu acho que, infelizmente, em alguns casos, negativamente. No sentido de compromisso. Isso mudou no sentido de lealdade, no sentido de encorajamento. Isso tem pairado mais o pessimismo. Em meio a uma pandemia, mais as vozes pessimistas do que as vozes positivas. As vozes de ânimo, de coragem, de ousadia, negativamente. E é isso que vai acontecer na volta de Jesus, no sentido de lealdade, no sentido de encorajamento. Isso tem pairado mais o pessimismo. Ou seja, vai ter coisas que vão acontecer que vai minguar a fé. E aí muitos podem dizer assim, não, mas eu não estou lutando, eu não vou lutar, não estou enfrentando, mas eu tenho fé. Tiago vai falar que a fé tem que ser provada pelas obras, pelas ações. Então, nós devemos pensar, refletir sobre tudo isso. A Bíblia continua se cumprindo até hoje, até mesmo coisas lá de 4, 5 mil anos atrás ainda está se cumprindo hoje. Por conta de quê? Da lentidão, da desobediência, da murmuração do povo. As profecias vão se cumprindo em parte. Profecias que se cumpriu lá no ano 70, é preciso se cumprir agora no ano 2000, 2001, 2020, enfim. É como que a coisa está chegando, está acontecendo. O povo estava lá, contempla, traz lá um cacho de uva, opa, terra prometida, terra boa. Ah, mas vem a murmuração, vem a reclamação. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa geração aqui, não vai entrar ninguém. E aí nós ficamos a igreja hoje do século XXI, Jesus vai voltar, eu vou subir e tal. Claro, se ele voltar você vai subir, não tenho dúvida disso. Mas será que você vai estar aqui quando Jesus voltar? Será que o que nós estamos, a nossa empolgação, o nosso ânimo, a nossa força, a nossa visão de crescimento e tal, fará com que Deus diga, olha, eu vou voltar, você vai entrar agora. Olha Moisés, essa geração não vai entrar não. Deus não estava dizendo necessariamente isso, se a gente for voltar para a visão de reino, de salvação, Deus não está, aquela entrada na terra prometida não representava salvação não representava salvação. Ou seja, os que entram são salvos, os que não entram não são salvos. Ô Moisés, coitado, hein? Não entrou. E aí, como é que fica a situação? Então, não tem nada a ver. Claro que ali é uma figura, nós sabemos que o deserto ali é uma figura, que a Canaã ali física é uma figura, tudo isso, mas essa questão de ficar fazendo essas conjecturas espirituais aí não funciona muito bem para aquele contexto. Nós sabemos que sim, tinha uma visão e tudo mais, mas não significa que... Agora, quando se pensa em alguns, né, que a terra se abriu, né, que houve toda aquela ação de juízo pesado de Deus, não houve quebrantamento, não houve arrependimento, aí uma outra questão. Então, em todas as eras, em todos os séculos, teve, independente de ser o período da graça que nós estamos vivendo ou o período da lei, teve os que entraram, teve os que não entraram, os que entraram no descanso de Deus, os que não entraram no descanso do Senhor. Então, queridos, eles provocaram a ira de Deus por 40 anos. Deus diz aí no Salmo, olha, eu estive por 40 anos. Você já pensou se você fosse... você sabe que Deus não se diminui com o nosso pecado, Deus continua sendo Deus, né? Não dá para você ficar imaginando uma fisionomia de Deus com essa ira, com esse sentimento e tudo mais. O fato é que Deus disse que ficou irado por 40 anos com o povo. Eu não sei expressar qual era o sentimento de Deus, medir essa questão da felicidade, do prazer, com respeito a Deus. Mas o fato é que ira não é uma coisa boa, né? Ira não é uma coisa gostosa, é uma coisa que mexe com a gente. O fato é que aquele povo ali causou esse sentimento que Deus procura externar, pelo menos para que nós possamos entender que quando nós somos realmente fiéis, quando nós somos zelosos,
Deus não está olhando para nós com ira. Pelo menos isso a gente deve aplicar na nossa vida. Então, queridos, quando nós lemos aí no versículo 33 ao versículo 38, nós vamos ver aí que cada dia daqueles 40 dias dos espias vão ser transformados aí em anos. Olha aí o versículo 33 ao versículo 38. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades. Veja que no projeto de Deus não havia esse sofrimento. Sofrimento, a sede, a fome, as pestilências, veio por conta da desobediência, da infidelidade. Até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia, representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. É por isso, irmãos, que quando você olha para o Antigo Testamento, você fica pensando, mas Deus que está dizendo, olha, essa geração vai conhecer o meu desagrado. E para que eu possa mostrar às gerações futuras que eu me desagrado, que eu me iro, e que a minha ira resulta também em punição, eu vou fazer isso. E aí nós não podemos ficar olhando hoje para as Escrituras como uma coisa do passado, ou algo que a gente pode hoje, debaixo da graça, viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e achar que, não, está tudo bem, estou debaixo da graça, então não há mais ira de Deus, não há mais castigo de Deus, não há mais correção de Deus, e nós sabemos que não é verdade, o Novo Testamento mesmo vai mostrar para isso alguns pontos em que Deus puniu de modo muito severo a igreja. Eu, o Senhor, falei, certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Não foi contra Moisés, não foi contra ninguém, contra mim. Neste deserto, se consumirão e morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra, e que voltaram fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Ou seja, houve uma praga. O texto não vai dizer que tipo de praga, mas o fato é que uma praga Deus mandou, e aqueles homens que deram aquele relato pessimista, terrorista, amedrontador, eles morreram de uma praga que Deus mandou. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné. Depois que alguns ouviram esta palavra sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Aquilo que aos nossos olhos não espirituais parece ter sido um arrependimento, mas não foi. Foi apenas uma ação desprovida de humildade e obediência real. Sabe aquela empolgação do momento, certo? Aquele mover de emoção ou até mesmo remorso diante de uma correção, diante de um tropeço que a gente dá e alguém nos corrige, e a gente, para poder ficar tranquilo dentro daquela pessoa, para poder mostrar uma imagem de santinho, uma imagem de bonzinho, a gente diz, não, eu vou resolver isso, e eu estou arrependido mesmo. Ou seja, a pessoa quer manter aquela visão, né, que muitas vezes é mantida, mas que não corresponde à realidade. Foi o que o povo tomou de iniciativa naquele momento em que Deus traz através de Moisés esta determinação. Agora eles dizem, obedeceremos ao Senhor. Pecamos contra Deus em não confiar na sua palavra. Parecia aquelas ações, lembram de Saul, né? Saul, quando desobedecia a Deus, aí caía arrependido, agora sim, agora eu vou, agora eu não cometo mais isso, mas logo cometi o mesmo pecado. Mas agora estamos prontos. E aí Moisés vai dizer que não,
Não, vocês não devem tomar essa atitude, vocês não devem mais obedecer ao Senhor concernente a esse mandamento que Deus deu, porque Deus já disse que não estaria com vocês. Olha como o povo é teimoso, veja aí os versículos 39 e 45, 39 ao 45, irmãos. Estamos terminando. 39 a 45, olha só. Quando Moisés transmitiu estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo: pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas disse Moisés: por que desobedeceis ao mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subamos, porque o Senhor, não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos. E eles teimaram em subir, em desobedecer. Eram para eles terem feito isso antes. Pecaram contra Deus, não obedeceram, e agora eles queriam ir de qualquer jeito. Mas Moisés disse: não vão, porque Deus não está com vocês. Se Deus não está com vocês, vocês vão sofrer as penalidades. Mas eles teimaram em ir. E aí, querido, Deus vai revelar que aquele povo, que o seu descontentamento com eles, Deus deu ali uma sentença de morte, limitando todos eles ali a viverem no máximo 40 anos, que era o tempo que eles iriam passar. Ou seja, não importava se eles tinham 80, 50, 60, eles iam morrer, ou seja, dentro desse prazo. Foi uma sentença de morte. Ou seja, não fica nenhum daqueles que saíram do Egito. Imagina só a situação. Porque nesse momento o negro passa a crer em Deus. Nesse momento o cara começa a chorar, como fez o rei Ezequias, né? Vira roxo para a parede e tudo mais. Mas ali era algo determinado já por Deus. Porque já por 10 vezes eles estavam provocando a ira a Deus. E Deus dá realmente essa sentença final. Então, mas eles achavam que já haviam chegado, meus irmãos, ao melhor da terra. E essa coisa é interessante, que no meio da caminhada que eles param, eles tomam a decisão, eles tomam a atitude de dizer assim: olha, aqui está bom, vamos ficar por aqui mesmo, Moisés, já tem gado, já tem terra suficiente aqui, já tem pasto suficiente aqui para os nossos animais. Então era uma atitude assim, sabe, olha, para que a gente ter que ir mais avante? Por que a gente tem que entrar exatamente nessa terra? Ou seja, descumprindo assim, meus irmãos, a promessa de Deus, porque a promessa de Deus, você percebe que há realmente uma ação maligna por trás desses movimentos que querem limitar o alvo, querem limitar a chegada em determinado ponto. Então, não, aqui já baixa, já tem fartura, nós já alcançamos, nós estamos bem, nós estamos seguros, então vamos ficar por aqui mesmo, vamos nos conformar a si mesmo, para que a gente avançar, porque a gente tem que fazer mais isso? Meus irmãos, isso é muito perigoso, mas é exatamente isso que está aí no coração do povo. Nós tínhamos mais alguns detalhes para colocar aqui, textos que iriam esclarecer, mas a gente não vai fazer por conta do horário. Mas o fato é que, se você ler aí o final, lá no capítulo 32, que é onde vai encerrar toda essa história, né, dessa questão da travessia, se você ler o capítulo 32, do versículo 11 ao 16, você vai perceber esse desejo do povo em parar por ali, em não avançar. Agora, você sabe por quê? Porque Deus havia dito que eles iam morrer, eles não iam entrar, e eles queriam mudar o plano de Deus. Havia uma sentença de que eles não entrariam. E você imagina, irmãos, como o ser humano é capaz, ele tem um raciocínio que ele pensa até que pode mudar os planos de Deus. Não vamos ficar por aqui, Moisés, olha, aí uma tribo A, tribo B, tribo Y, vai se juntando e vamos trocando. Não vamos ficar por aqui. Eu acho que Deus está irado, porque Ele pensa que a gente quer tanto entrar nessa terra. Nós não queremos tanto assim não, Senhor. Aqui está bom, Pai, Pai, eu sou tão grato a Ti pelo que o Senhor já me deu, pelo que eu tenho, deixa eu ficar aqui. Ou seja, ao invés de esboçar, irmãos, um arrependimento genuíno, de se quebrantar e de permitir, né,
inteiramente que a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era de fato levar esse povo até a terra prometida, esse povo agora, essa geração que saiu do Egito, quer simplesmente mudar os planos de Deus. E tudo que busca a partir do ser humano querer mudar os planos de Deus, tem alguém além do ser humano por trás. Tem o diabo. Então, o sacrifício da cruz, o que Cristo concretizou na cruz, fazia parte dessa travessia, fazia parte desses cumprimentos, ou seja, não podia parar no meio do caminho. Porque, como nós costumamos dizer, se alguém parar no meio do caminho, não chega a lugar nenhum. E assim, meus queridos, o livro de Números encerra dizendo que somente os de 20 anos para baixo, Josué e Caleb, entram na terra prometida. Moisés é levado para o monte, ali Deus o toma para si. Aquela geração adentra ali nas suas respectivas tribos, mas ali sem um líder, como eles tinham na pessoa de Moisés, na pessoa de Josué, eles começam ali a pecar contra Deus e a fazer cada qual como bem parecer ao seu entendimento, sofre ali uns determinados anos de opressão no meio daquelas nações, até que Deus começa a ter misericórdia, até que a ira de Deus se aplaca mediante o clamor deles, e Deus levanta ali um novo ou novos libertadores, como nós estamos vendo nas nossas mensagens no mergulho à história dos juízes, e hoje à noite estaremos vendo Débora e Baraque, o juiz apoiador.